Olá pessoal, graça e paz a todos, estamos aqui novamente com mais um podcast Mente Aberta. Sou o pastor Edivaldo. Sou o Daniel Mazarin. E hoje nós estamos aqui para iniciarmos mais um episódio maravilhoso, abençoadíssimo. Pode soar a buzina que nós já iniciamos o nosso Mente Aberta podcast. Todos sejam muito bem-vindos, é uma alegria, é uma satisfação tê-los novamente juntamente conosco. E hoje nós temos a grata satisfação e alegria de ter conosco uma pessoa maravilhosa, um homem de Deus, amigo, companheiro, e está nos dando a alegria, a satisfação e o prazer de estar conosco nesse episódio especial que nós preparamos com amor e carinho para vocês. Eu estou me referindo e falando da pessoa do nosso querido pastor Kleber Definha, que está conosco nessa noite, formado em Direito, formado em Filosofia, formado também em Teologia, pastor da Igreja Metodista da nossa cidade de Matão e promotor também da nossa querida Matão. E nessa noite nós temos a honra e a satisfação de tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo, meu caro amigo, pastor Kleber Definha. Muito obrigado, pastor Edivaldo. Olá, Daniel. Olá a todos. Pode ter certeza que a alegria e a honra é toda minha. E eu me esqueci também de dizer que o pastor Kleber é casado, né, com a pastora Lara, né, sua esposa e companheira, que lhe acompanha, que lhe assessora, que lhe ajuda, aliás, né, sua companheira de batalha, juntos dia a dia. E tem quantos filhos, pastor Kleber? Tem um filho, Rafael. Está crescendo. Está crescendo. E hoje nós temos um assunto interessante para nós estarmos tratando com o nosso querido pastor Kleber. Pastor Kleber, antes de nós iniciarmos o assunto propriamente dito, tinha como o pastor fazer um breve resumo da conversão do pastor, como o pastor chegou a Cristo, até a caminhada do ministério? Com muito prazer. Eu sou a terceira geração de metodistas na minha família. A minha avó veio do catolicismo, converteu, na época, ao protestantismo, né? E ela encontrou nos idos da década de 50 a Igreja Metodista em Ribeirão Preto. Minha mãe e meu tio, né, continuaram na Igreja Metodista. Eu batizei na Igreja Metodista, ainda criança, muito novo. E depois a minha conversão mesmo foi aos 18 anos de idade, num acampamento de carnaval, que me enganaram direitinho, disseram que para eu poder ir, que tinha cachoeira, tinha futebol. É uma boa estratégia para os jovens, hein? Exatamente. Eu falei, não precisa falar mais nada, eu vou. Né? E eu cheguei lá e Deus me deu uma convicção de arrependimento. E eu me lembro que eu chorava muito, né? Ainda estava no louvor. E havia um pastor ali que Deus usava muito com sinais e maravilhas. E ele orou, eu fui curado, eu tinha cifose, eu tinha uma dor nas costas, fazia muita fisioterapia. E eu me lembro que na fisioterapia, quando jogava o infravermelho, não podia jogar diretamente na coluna cervical, jogava do lado nos músculos. Sim. E eu dizia, né, para a pessoa, para a profissional, escuta, mas não é aí que dói. E ela dizia, não posso jogar aí onde dói. E o dia que o pastor foi orar por mim, lá dos altos dos meus 18 anos de idade, ele orou e eu senti um fogo de Deus queimando nas minhas costas. E ali eu caí em si, né? E voltei daquele acampamento de carnaval mudado, transformado. E desde então, graças a Deus, nunca mais parei de ler a Bíblia e de buscar um compromisso cada dia mais profundo, sincero e verdadeiro com o nosso Deus. Glória a Deus, que maravilha, né? A importância dos acampamentos, né? Pois é, pastor. Eu adoro carnaval. Jovens, né? Eu gosto demais de carnaval. Eu falo pra todo mundo, gente, eu gosto demais de carnaval. Eu me converti num acampamento de carnaval. No carnaval não tem só o carnaval que o pessoal sai na rua ali, né? Tem os carnaval também que a gente faz aqui, né, pastor? Tem o nosso carnaval. É muita festa também. Isso, né? Muita festa. E a chegada no ministério, pastor Kleber, como que foi? Foi meio inesperada, não foi algo programado por mim, né? Por Deus, certamente já estava programado. Eu vim a Matão a trabalho no ano de 2012 e nós não tínhamos aqui trabalho metodista, a igreja mais próxima era em Araraquara.
Então nós começamos uma célula, um estudo bíblico com as poucas pessoas que nós conhecíamos então. E Deus deu graça, o povo foi ajuntando, o círculo foi crescendo, a demanda foi crescendo. E 1 ano, 2, 3 anos depois eu me dei conta que o pessoal me chamava de pastor e até então eu resistia bastante. Eu falei, gente, eu não sou pastor, eu sou igualzinho você, né? Mas devagarzinho a gente foi cedendo. Deus teve muita misericórdia, muita paciência comigo. Devagarzinho fui cedendo, fui entendendo o propósito de Deus para a minha vida. E aí eu dei início então ao processo que a Igreja Metodista pede que seja cumprido. Sim. E estamos nesse processo. Eu fiz o curso vocacional, depois fiz a faculdade, terminei faz 2 anos. E agora fiz um curso ano passado sobre plantação de igrejas, que é o processo que nós estamos, graças a Deus, finalizando aqui. E agora a igreja a igreja tem um período probatório, né? Um período em que nós somos aspirantes ao presbiterato. Então eu estou nessa etapa do processo. Mas o mais importante de tudo, né, pastor, é a questão do chamado. É lógico que cada denominação tem a sua metodologia, né? Sua metodologia para as pessoas que aspiram ao ministério estarem passando, né, por esse caminho, seguindo esse caminho, para poderem chegar. Mas o mais importante é que a pessoa que já adentra ou entra esse caminho, a trilhar esse caminho, já foi chamada por Cristo. E isso é inegável. O pastor é mais do que pastor, já... É mais do que provado. Né? É só assim que terminar o processo sim, agora. Sim, só terminar o processo, né? Humano, né? Só humano. Mas, pastor Kleber, nós estamos aqui e nós queríamos que o pastor, dentro do conhecimento, que nós sabemos que o pastor tem um conhecimento, graças a Deus, bem apurado, com muita base. E nós queríamos desfrutar disso, né, Dani? Sim, né? Sim. Os dons são... o conhecimento do pessoal que está ouvindo aí, diz que os dons espirituais é justamente para ser compartilhado. Né? Nós estamos aqui na mesa com o pessoal, justamente isso. Nós queremos compartilharmos, né? Deixar que o pastor seja um canal de bênção para as nossas vidas, nessa questão de crescermos mais na graça e no conhecimento. E nós vamos tratar sobre a questão da história da igreja. A história da igreja. A história da igreja, como foi o nascimento da igreja no primeiro século, como eram realizadas as reuniões, se existiam lideranças estabelecidas já no início. Como é que foi, pastor, a história da igreja para que o nosso povo possa entender um pouco mais, compreender como que nasceu a igreja de Cristo? A pergunta, o tema, ela é de fato muito instigante, né? E quem está aqui para aprender com vocês sou eu. Mas acho que a primeira observação que eu posso fazer sobre o tema é que esse tema tem sido cada vez mais buscado no nosso Ocidente, né? Porque depois de muitos séculos de uma igreja aliançada com o Estado, que na história da igreja se convencionou chamar de igreja constantiniana, nós estamos vivendo a superação desse tempo, né? Então, da mesma forma que aquela igreja inicial era uma igreja que contava com a antipatia do Estado, parece que esse é o nosso caminho, né? Nós estamos vivendo em muitos países, né? Na Europa, Estados Unidos principalmente, talvez Austrália, uma época pós-moderna, uma época de, se não for uma perseguição aberta, como em países islâmicos, uma perseguição velada. Sim. Né? A gente tem relatos hoje com vídeos, né, na pandemia, a gente viu gente sendo proibida de pregar na rua em países como o Canadá, Sim. em países como Inglaterra. Para nós é inconcebível, ainda no Brasil nós temos essa liberdade. Então, assim, o retorno a esta origem, aprender com aqueles nossos pais da fé, é a pauta do dia mesmo. Então, parabéns, né, para a gente poder repercutir esse tema. E o nascimento da igreja, a gente pode beber da própria Bíblia, né? Depois que Jesus ressuscita, 50 dias depois, né, tem o dia de Pentecostes, e no dia de Pentecostes, diz a Bíblia que Pedro, né, aquele que até pouco tempo atrás tinha se acovardado,
Agora ele se levanta com coragem, no poder do Espírito Santo, para anunciar que aquele que os judeus tinham matado, crucificado, violentado, injustiçado, era nada mais, nada menos do que o Salvador do mundo. Né? E ali milhares de pessoas se convertem e a igreja então está nascendo. Né? Daquele dia em diante, a gente tem uma nova página que vai ser escrita e como Jesus disse, né, que nesse mundo não teria falta de tribulação, né? Nesse mundo teria tribulação, mas também a gente poderia contar com o poder dele, com a glória de Deus, e a gente tem visto a igreja caminhando desde então. Amém. É isso mesmo. O pastor, aí então, no começo da igreja começou ali com os próprios apóstolos, né, que começaram o trabalho de propagar o evangelho que o próprio Jesus já deixou. E como que esse evangelho foi espalhado no mundo? Que começou tudo ali na Judeia, ali, né? E hoje a gente vê que esse evangelho está espalhado pelo mundo todo, né? Como foi esse processo aí do espalhamento do evangelho para todas as regiões ali fora da Judeia, né? Da onde começou ali o evangelho ser propagado? Sim. Quando a gente lê lá em Atos, a gente fica muito admirado com a história de missionários, né, do quilate de Paulo, de Barnabé, de Silas, né, são pessoas muito audazes, cheias do Espírito Santo, mas na verdade, pelo que consta, o cristianismo fermentou o Império Romano através das pessoas comuns, né? Quando a Bíblia diz que esse foi o ápice dos tempos, provavelmente ela faz menção a uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Pela primeira vez na história, houve um império da dimensão e com a infraestrutura do Império Romano, que ele consegue trabalhar alguns elementos, por exemplo, a construção de estradas e uma garantia de segurança para os comerciantes, para os viajantes. Então, essas pessoas começam a ter maior mobilidade e aquelas que se tornavam cristãs, mesmo anônimas, elas iam levando o cristianismo para onde elas estavam. Né? Tem uma obra antiga que se chama Contra Celso. Celso era alguém que discriminava muito os cristãos, e ele vai dizer, né, que esse bando de gente, esse populacho, essa plebe, trabalhava o cristianismo dentro das cozinhas, dentro da onde se fazia sapato, dentro das guildas, dentro dos espaços mais comuns, mais simples possíveis da sociedade. E isso é lindo, né? Porque o cristianismo vem da base, vem de baixo para cima, e aí ele se esparrama. E a gente vê, né? Você imagina Jesus declarando para 12 homens que até então não tinham expressão social, estavam num canto do império, numa região que para o império era bastante insignificante. Ele diz: olha, eu tenho uma mensagem e eu dou para vocês autoridade para vocês levarem essa mensagem até os confins da terra. Isso é absolutamente improvável, isso é já de loucura. Sim. Mas hoje está aí, né? Aqueles 12 homens levaram, né? Foram motores, foram agentes da disseminação do evangelho. Esse evangelho vai para o Ocidente, em direção à África, em direção à Europa, mais tarde em direção aqui à América, e ele vai para o Oriente também. Então nós temos alguns relatos que, por exemplo, onde é Irã, Afeganistão, no século III, eram partes do mundo cristianizadas. Olha só. E a gente tem pouco contato com essa história, né? Porque a nossa história é mais a história europeia, ocidental, sim. algum pouco africana, né? Mas o cristianismo foi para lá também. De qualquer forma, o que a gente vê até na Bíblia, né? Quando Paulo, na segunda viagem missionária dele, quer pregar o evangelho na Ásia, e Deus não deixa, né? Deus fala: você vai para Macedônia, né? Você não vai lá não. Você vai para a Europa. E ali começa então
o esparramar do evangelho. Né? Como que era, pastor, as reuniões? Como que era feitas as reuniões nesse período? Como que nós hoje fazemos cultos, né? Nós temos nossos formatos, temos várias denominações. Geralmente cada denominação tem a sua liturgia. Mas nesse período, como que era a liturgia, vamos dizer assim, dos cultos, as reuniões? Muito interessante a pergunta. Na verdade, nós não temos muitos registros, ou quase nada de registro, de como viveram os cristãos anônimos, simples. Nós temos biografias lindas de gigantes da fé, de gente que era importante socialmente, mas dessa pessoa comum do povo a gente tem poucos relatos. O que a gente sabe é que a liturgia era muito simples. A liturgia era muito simples. O status do cristianismo nos 3 primeiros séculos é de ilegalidade. Portanto, não havia muito espaço para que a adoração fosse pública. Não havia edifícios vistosos ou mesmo pequenos em muitos lugares que você pudesse adorar. Logo, essa adoração era feita, e Atos já diz alguma coisa sobre isso, nas casas. As casas se tornavam as igrejas. E é lindo porque a gente vê um movimento desse hoje de novo, né? Nós estamos recuperando. Alguém já disse que hoje a gente deve estar vivendo uma segunda reforma, porque a primeira reforma foi doutrinária. Nós voltamos àquela doutrina original de Paulo, e agora essa segunda reforma é uma reforma mais prática, eclesiológica, em que nós voltamos a adorar a Deus nas casas. Então a adoração era feita nas casas, o culto era feito aos domingos, né? A adoração, as pessoas se reuniam para adorar aos domingos, porque era o dia da ressurreição do Senhor, e havia também, com o tempo, foi se consolidando uma tradição de adorar a Deus, ou fazer essas reuniões em meio a catacumbas, nos cemitérios. Escondidos, lugares escondidos, mas nem era tão por isso, porque o governo muitas vezes sabia destas reuniões, não era nem escondido, mas o propósito era de estar perto, porque eles criam muito no retorno muito breve de Jesus. E a ideia era estar próximo daqueles pais na fé que muitas vezes deram o sangue, deram a vida pela fé, e aquilo inspirava aquelas pessoas. Né? Em Roma a gente tem as catacumbas, em outros lugares também. Então era muito comum que essa adoração fosse assim. Basicamente o culto tinha 2 partes, não havia pastores como a gente tem hoje, né? A liderança, né, que constitui como... Não existia uma liturgia muito bem definida. O texto que... 2 textos que trazem mais informações sobre como eram realizados os cultos. Um deles é a carta de Paulo aos Coríntios. E quando a gente lê a carta de Paulo aos Coríntios, a gente imagina que era uma bagunça. Pois é, né? Tem correção, né? Correção. Era uma bagunça, porque não tinha liturgia, né? Não existia isso ainda. A liturgia vem com o tempo. E então, assim, a gente sabe que era feita aos domingos e era feita para celebrar a ressurreição de Jesus. Olha. Para celebrar a vitória contra a morte, contra as potestades, contra o domínio do mal, e também com um forte viés escatológico. Né? As pessoas criam que Jesus voltaria muito breve. Sim. E então os cultos basicamente tinham 2 sessões. O outro texto que fala basicamente tudo que a gente sabe sobre esse período é um texto de Eusébio de Cesareia. E esse texto já é da época de Constantino, ou seja, já é século IV. Ele é o grande historiador da igreja. Sim. Quando a igreja deixa de ser ilegal, que agora você tem o Estado patrocinando, e você tem, sobretudo, a retirada da espada do pescoço, as pessoas podem fazer pesquisa, podem se debruçar
sem ter medo disso acabar de uma hora para outra. Não que isso tenha impedido homens do passado, mas agora há uma liberdade muito maior de fazer isso. Então Eusébio é o primeiro grande historiador, grande compilador da história da igreja, e ele vai falar um pouco sobre isso. Basicamente havia 2 sessões. Na primeira sessão era lido algum trecho das escrituras ou das cartas que já tinham mais circulação, né? As cartas de Paulo, Pedro, João, os evangelhos, com o tempo. E o segundo momento era a celebração da Eucaristia, da Santa Ceia do Senhor. Sim. E a tônica, o tom era de festa. Isso é muito interessante, porque com o tempo, com a formação e a solidificação da liturgia, a missa ou a celebração pública, ela vai ganhando um caráter de penitência. Começa a mudar. Mudar a Você ideia, vê né, que ela, de festa pra... você vê que ela sai do vinho para a água. Sim. Né? Então a gente perde, ou pelo menos a história da igreja perde aquele que era um dos elementos centrais. Seria, pastor, a introdução nesse período de algumas heresias que ajudaram a fazer essa mudança ou não? Também, porque assim, a igreja sempre travou, principalmente nesse tempo, 2 grandes batalhas. Uma exterior, que era a perseguição, era a violência, nós estamos falando de físico, ou de mecanismos sociais de marginalização, né, de desprezo do cristão e do cristianismo. E internamente ela sempre vai travar a luta contra as heresias. O detalhe é que, enquanto nós estamos vivendo a era dos mártires, a era da perseguição, e Apocalipse tem aquelas 7 cartas, né, as 7 igrejas, e a gente vê que a única igreja que não tem nenhuma repreensão é a igreja de Esmirna, que em uma determinada interpretação representa essa era dos mártires, ou seja, não tem nenhuma repreensão porque ela é uma igreja que foi purificada no fogo, no calor da perseguição. Então, assim, há heresias, né? A gente tem ali episódios como o episódio de Marcion, que ele quer escolher qual o texto que deve ser válido e inválido, e a reação à atitude de Marcion, que ele tudo aquilo que tendia à lei, ele separa, ele fala que não é o Deus cristão. A reação a isso é a formação dos nossos cânones, né? A reação a isso, além da formação dos cânones, é a reafirmação da apostolicidade, né? Que nós somos uma igreja apostólica, que nós dependemos do ensino dos apóstolos para conhecer o ensino de Jesus Cristo, né? Com o apoio do Espírito Santo, que nos faz lembrar de todas as coisas. O que ocorre é que, a partir do momento em que o cristianismo deixa de ser uma religião perseguida, passa em primeiro lugar a ser uma religião tolerada e depois vem a ser a religião oficial, então no começo dessa nova era que a igreja ela monta aparatos para lutar formalmente contra as heresias, porque até então você não tem uma autoridade central. Na verdade, nem os bispos, nem as autoridades locais se conhecem. A grande motivação do primeiro concílio, que é chamado por Constantino no ano 325, no ano de Nicéia, é debater a natureza de Jesus. Porque havia uma heresia bastante em voga, que era o arianismo, né? Um presbítero chamado Ário, no norte da África, dizia que Jesus ele não era divino, ele era uma criação de Deus, feito antes da criação, portanto ele estava acima da criação e ele era o intermediário entre Deus e os homens, mas ele não era Deus. Não era Deus, era um ser
menor que Deus. Era um ser menor que Deus. E o grande argumento dele é que se Jesus fosse Deus, nós não somos monoteístas. Porque não existe um só Deus. Aí seriam mais dois de um. deuses. Seriam dois deuses. Então a gente A entra. ideia de trindade já não existia ainda nessa época, bem estabelecida, assim, né? Incipiente vai ser estabelecida no concílio. No concílio. Quem escreve muito sobre o concílio é Eusébio de Cesareia. Ele é ariano. Ele tinha certeza que, como Ário não pôde ir ao concílio, né? Aliás, sobre o concílio é muito interessante, porque é a primeira vez, assim, a pior perseguição do império é de Diocleciano. Nós estamos falando do ano 310, 312. E depois, Diocleciano ele divide o Império Romano em 4 partes. Constantino e mais um fica no Ocidente. Licínio e mais um fica no Oriente. Quando Constantino vence, Licínio vence, no ano de 313 eles se reúnem em Milão e promulgam o Edito de Milão declarando a tolerância aos cristãos. E eles são vistos como agentes de Deus, né? E no ano de 325, Constantino já é imperador sozinho, e ele está mudando a capital de Roma para Constantinopla, muito perspicaz. Ele já viu que a coisa não ia ficar boa, tanto que Roma vai cair no ano 410 e Constantinopla vai ficar mais de 1000 anos como capital. E lá em Constantinopla, que ele passa a embelezar tudo mais, ele chama o concílio. Pela primeira vez, muitos daqueles bispos se veem. Muitos deles trazem no corpo as marcas da tortura, da perseguição. A maioria deles tinha alguém dentro de casa que foi morto. E pela primeira vez eles percebem fisicamente, sensorialmente, a extensão da fé deles. Muitos se conheciam de ouvir falar. Aí, quando Alguns se conheciam de trocar cartas. Pela primeira vez eles estavam juntos. E quem pagou por isso? O Estado. Constantino. Para debater o quê? A natureza de Jesus. Jesus é Deus ou não é Deus? E até pegando um gancho que o pastor está falando aí, né? Essa questão do financiamento do Estado, porque imagine, hoje a pessoa pensa, viajar é fácil para nós, na nossa época, né? Pega o carro aqui, sai, vou aqui, vou ali. As distâncias encurtaram-se, né? Muito. Cada tecnologia. Mas nesse período, para se viajar, então não era fácil. Era todo mundo no mesmo horário, no mesmo local ali, era uma coisa fácil. Era uma coisa magnífica. Né? Pela primeira vez na história da humanidade, nós temos ali as maiores autoridades cristãs reunidas em um só lugar. Eusébio tinha convicção de que a tese ariana venceria. Contudo, quando Alexandre começa a discorrer sobre isso, ele é vaiado. O plenário vem abaixo, praticamente não deixa ele terminar. E aí entra em cena os pais capadócios, né, os 3 grandes capadócios, e ali vai se afirmar então a deidade de Cristo e vai se sintetizar o credo de Nicéia, dizendo que Jesus ele é consubstancial com Deus. Ele é a mesma substância, né? É resgatado uma frase antiga de Tertuliano que dizia que é uma essência, 3 pessoas, né? É algo que não é racional, sim, né? Sim. Mas que é definido ali, né? Amando do imperador, do imperador, que até então perseguia os cristãos. Né? Mas só para a gente fechar aí o raciocínio, como que o cristianismo então se dispersa, em primeiro lugar, a gente vê um movimento em Atos de buscar os judeus helenistas. Aqueles primeiros missionários que vão intencionalmente para anunciar o evangelho, eles procuram primeiro os judeus. Então o cristianismo, para os próprios cristãos e para os judeus e também para os romanos, não era nada mais do que uma seita judaica. E que os cristãos agora queriam que os judeus percebessem que o Messias que eles esperavam há tanto tempo chegou, passou. Só que o propósito dele era muito maior do que ser um novo Davi que reinaria temporalmente.
Esse Messias veio para nos libertar da grande escravidão, que é a escravidão do pecado. Né? Na medida em que os judeus não aceitavam o Messias, Jesus Cristo, então essas pessoas procuravam os gentios. Quando você pega a primeira viagem missionária de Paulo, ele vai ali em cidades perto de Antioquia e ele vai para sinagogas. Aí na segunda viagem que ele quer voltar, diz o texto, para as cidades que ele havia passado, sim, agora não mais com Barnabé, por conta daquela querela com Marcos, né? O Espírito de Deus manda ele para a Europa. O que acontece? Ele vai pisar em cidades, muitas vezes, que não tinha sinagogas. Até então, as pessoas tinham uma vaga noção do que ele falava, porque Apolo mostrava nas escrituras, lembra dos bereanos? Sim. Eles iam conferir nas escrituras se era mesmo aquilo que eles estavam falando. Agora eles começaram a pregar em Atenas, em Corinto, lugares que não consta que tinha judeu, e eles tinham uma conhecimento que algo totalmente novo, diferente, e que para o grego e para o romano era absolutamente ridículo. Sim. Porque a cultura deles é uma cultura que valoriza a conquista. Ainda que isso seja feito pela força. E se for pela força, melhor ainda. Mais glorioso. Mais heróico, né? Mais heróico. E o grande herói dos cristãos é alguém que foi derrotado. Da maneira mais humilhante. Pois é. Da maneira mais humilhante. Aí falei, é loucura. É loucura. Então Paulo vai dizer isso, né? Que a sabedoria do mundo não conseguiu apreender a sabedoria de Deus. Aquilo que para o mundo era sábio, para Deus é loucura. E vice-versa, aquilo que para o mundo era loucura, para Deus é a sabedoria, é a humildade. A humildade não era virtude para os gregos. Não existia essa virtude. Era pompa. Era fraqueza. E aí vem Jesus e diz que se a gente não for pobre em espírito, a gente não pode ver o reino dos céus. Então é uma subversão de valores. Né? E aí Paulo pergunta, onde estão os sábios? Né? 1 Coríntios, onde estão os sábios? Onde estão os escribas? Onde estão os inquiridores deste século, que são os retóricos? Que era aquele pessoal que falava com eloquência, que eram sábios da época, em um sistema em que a democracia é direta. A nossa democracia hoje ela é indireta. A gente vota em pessoas para falar lá no Congresso, na Câmara, por nós. Naquele tempo, a democracia grega ateniense era uma democracia direta. As pessoas iam à praça. Então tinha mais valor quem tinha mais poder de convencimento. A fala, o discurso, o poder de convencimento era algo altamente valorizado. Vendia-se caro quem sabia fazer isso. Então trabalhava-se muitas circunstâncias, muitos efeitos. E aí Paulo vem e diz isso. Olha, a minha pregação para vocês não consiste em sabedoria humana. Consiste no poder de Deus. Para que a fé de vocês não se fundamente nessas coisas que agora existem, mas em breve não existirão mais. Será com um tapa na cara. Então o cristianismo ele vai primeiro para os judeus. Como os judeus não aceitam, Deus enxerta os gentios na videira. Né? Essa foi a nossa chance que deram para nós. Glória a Deus. E a partir desse momento, a gente não tem praticamente mais nenhum relato de missionários em tempo integral como Paulo. Praticamente zero. O cristianismo fermenta o império através das pessoas comuns, das pessoas simples. É como o fermento, né? Que Jesus falou, né? Fermento, quando ele entra na massa, você não consegue tirar mais da massa, não consegue ver, só vê o efeito que vai. Ele toma conta. Não é aquilo que está por fora que você está vendo, aquilo que está lá por dentro, que você não está vendo, que está agindo. Essa é a história do cristianismo. Há muitas empresas, partidos políticos que tentam estudar profundamente o que nós estamos estudando agora, porque a maneira com que o cristianismo desarma o Império Romano, toma, entre aspas, né? Estou falando do ponto de vista humano. Ele toma o Império Romano. É uma maneira magnífica.
A gente sabe que é o poder de Deus, que é a vontade de Deus se cumprindo, mas esse pessoal quer achar o que eles conseguiram, que proeza eles fizeram, eles querem saber as estratégias para poder dominar o mercado, dominar o mundo. E de fato, se eles tivessem o Espírito Santo, se eles tivessem o poder de Deus, eles dominavam o mundo. Já tinha dominado. E, pastor Kleber, qual a diferença que há entre as práticas da igreja no primeiro século, na igreja primitiva, da igreja contemporânea, da igreja atual, dos dias atuais? As práticas da igreja antiga são práticas simples, né? De se reunir nas casas, de dividir o pão, muita oração, jejuavam 2 vezes por semana, e talvez a gente em algum momento perdeu, né, esse ardor. Eles criam piamente no retorno muito breve de Jesus. E esses dias eu vi uma frase no WhatsApp dizendo que o cristão que não se preocupa com o retorno de Jesus é como a noiva que não se preocupa para o casamento. O cristão que não se prepara para o retorno de Jesus é como a noiva que não se prepara para o casamento. Profundo. Profundo. Billy Graham, né? Então tem peso aí. Então a gente talvez tenha perdido muito disso, né? Se a gente for às 7 cartas do Apocalipse e concordar com aquela interpretação que elas representam as 7 eras e que nós estamos na última era, nós estamos falando de uma igreja morna, de uma igreja que lá no começo perdeu o seu primeiro amor e que depois veio num processo de decadência. Houve um processo de renovação que não dura muito, ela vai prevalecendo, o remanescente vai prevalecendo, ela vai ganhando corpo, ela vai ganhando visibilidade, ela vai ganhando status, ela vai ganhando pompa, mas ela perde aquela simplicidade de Pedro e João na porta do templo, dizendo para o aleijado, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Né? Então, muitas vezes a gente acaba invertendo isso hoje e diz assim, olha, eu não consigo te curar mais, mas eu tenho ouro e prata. É o contrário. Se você quiser alguns reais. Se você quiser algum dinheiro para comer, eu te dou, mas curar não dá mais. Eu gosto muito de um tema, né? Paulo, em algumas das suas cartas, ele se apresenta, ele fazia a apresentação dele, né, como apóstolo dos gentios, tal, mas em algumas das cartas dele, ele se apresenta como o escravo de Jesus. Doulos é escravo, aquele que não tem direito algum. Então, assim, a gente vive num tempo em que a gente acha que tem muitos direitos, né? A gente gosta de lembrar que nós somos filhos, e isso é verdade. Se somos filhos, nós somos herdeiros. Isso é verdade, isso é uma bênção, isso é acalentador, e eu não nego isso. Mas, por outro lado, também é verdade que nós somos escravos de Jesus. Nós somos comprados por um sangue. Esse é o preço que foi pago. A nossa liberdade é dada em obediência a Jesus. Fora disso, só a morte. Só a morte. Então, assim, numa sociedade cada vez mais individualista, a igreja primitiva nos lembra que os nossos dons são para proveito coletivo. É para nossa alegria e para a glória de Deus. Então, numa sociedade cada vez mais individualista e mais hedonista, que busca o prazer, convém recordarmos continuamente deste aspecto muito válido do cristianismo, que fez o cristianismo explodir no Império Romano, que era a noção que aquelas pessoas tinham de que viver para elas era Cristo. Morrer era lucro. E hoje nós observamos e vemos uma luta, né? Lógico, nós temos que cuidar do corpo, precisamos, é o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo, mas a supervalorização, né, pastor? As pessoas, elas aparentemente passam a ideia de querer ser imortais, nunca morrerem, né? Dá um jeito de todas as formas e maneiras para driblar a morte. Exatamente. E a gente vive numa sociedade profundamente marcada pelo consumismo.
Então, desde pequeno a gente aprende a comprar, a gente aprende no mercado a escolher o que a gente quer. E de uma maneira até mesmo imperceptível, involuntária, isso mexe ou isso molda a nossa estrutura comportamental e a nossa estrutura cognitiva. De modo que muitas pessoas, muitas vezes, acabam confundindo a religião, a igreja, como mais uma banca de comércio. Sim. Então vem para negociar a bênção. Eu vou para tirar alguma coisa dali, né? Para tirar Exato, algum proveito, né? exato. Essa é a ideia, talvez. Vem para negociar a bênção, vem em busca do prazer. Não é errado isso, né? Tem uma reflexão sobre aquele texto, né? Eu fiz uma reflexão sobre aquele texto que os 4 leprosos estão no portão de Samaria. Sim. Quando o exército inimigo ele já está sitiando a cidade há muito tempo, e eles então, se a gente ficar aqui a gente vai morrer. Se a gente sair, o máximo que vai acontecer é a gente vai morrer. Mas a gente corre o risco de ganhar alguma coisa. Eles ficam sabendo, quando eles chegam lá no acampamento inimigo, que o pessoal tinha ido embora. Até então eles não estão entendendo, né? O profeta, depois de Elias, Eliseu? Eliseu, exatamente. Fugiu o nome. O profeta Eliseu já tinha dito no dia anterior, né, que Deus iria derramar bênçãos, iria fazer voltar os preços que estavam superinflacionados. Quando aqueles leprosos chegam no acampamento, eles comem, se veste, deve ter pegado o máximo de bens de valor e comida, e aí ficou um olhando para a cara do outro, e agora, o que a gente faz? A gente tem 2 alternativas, ou a gente fica aqui e come o resto da vida e todo mundo vai morrer. Todo mundo morre lá. Detalhe, todo mundo que desprezava eles, né? Porque segundo a lei eles não podiam chegar perto de ninguém e tal. Ou a gente volta e conta para todo mundo. E eles tiveram responsabilidade para com a cidade. E a grandeza do ato deles repercutiu no fato de que toda a cidade foi abençoada. Então, assim, não é errado a gente vir ao culto, buscar a Deus e buscar as bênçãos de Deus. Não tem nada de errado nisso, né? Nós somos filhos, nós somos herdeiros. Agora, o errado é parar aí. Uma vez que Deus quer satisfazer a nossa vida de tal maneira que nós possamos, transbordante da bênção, do Espírito, da alegria, dos recursos, abençoar as pessoas ao nosso redor. A responsabilidade para com a cidade, a responsabilidade para com a família, a responsabilidade para com as pessoas que nos cercam. Sim. Sim. Então a gente viu que o cristianismo primitivo fermenta a sociedade deles através das pessoas comuns. Sim. E hoje, qual é a relevância do cristianismo? Cada vez mais o número de cristãos protestantes cresce no Brasil. Exato. O quanto esse crescimento numérico tem repercutido em um crescimento de santidade, Perfeito. de consagração a Deus, Exato. de melhoramento na própria sociedade. Né? Sim. Como metodista, eu ouço dizer de historiadores seculares, não historiadores da igreja, historiadores seculares, que a Inglaterra do século XVIII e XVII, XVIII principalmente, né, era o ambiente propício para ser palco do derramamento de sangue da Revolução Francesa. Uma época de miserabilidade, uma época que estava começando a Revolução Industrial, as pessoas estavam saindo do campo porque estavam passando fome no campo para passar fome na cidade. Só que no campo elas ficam mais esparramadas. Na cidade a concentração é muito maior, então o nível de sujeira, de doença, de peste, de violência é muito maior. Né? Então não havia direitos trabalhistas, as pessoas trabalhavam quantas horas o dono do modo de produção queria. Pois bem, o cenário estava montado para explodir. A Inglaterra estava mergulhada em bebida alcoólica. Meu Deus. Era muito comum pais de famílias acordarem bêbados na rua, morrerem de frio. E aí, alguns homens de Deus se levantam. Se levantam de maneira extraordinária.
E quando eu leio a biografia desses homens, eu digo para minha esposa, a biografia e os textos que esses homens escreveram, a vontade que eu tenho é de me jogar debaixo da minha escrivaninha e chorar e pedir perdão a Deus pelo meu cristianismo superficial, descompromissado, comparado com o que esse pessoal viveu. E o cristianismo desse pessoal mudou totalmente a história do país deles e a história do mundo, por que não? Hoje eu sou filho dessa missão, desse sopro de avivamento. A sociedade inteira foi mudada porque homens de Deus cumpriram o propósito de Deus, morreram por esta causa, viveram por esta causa. E hoje, nós vemos tantos cristãos com um cristianismo superficial, né? Que qualquer coisa ofende a pessoa, qualquer coisa já é motivo dele. Não vou mais participar da minha denominação. Aquele cristianismo água com açúcar, né? Bem superficial, né? Superficial. Troca de igreja. Troca de igreja. Como se a igreja fosse uma loja. Sim. Que você foi mal atendido na loja, você vai para outra. Infelizmente, eu ouvi até um comentário esses dias, falei, infelizmente, realmente, é lógico, a denominação, a igreja, ela tem que procurar realmente atender a todos da melhor forma possível. Mas eu até dei risada em um comentário que eu vi, até uma montagem que um rapaz montou, falando que na igreja, hoje o camarada vai escolher a igreja como fosse um cardápio, né? Deixa eu ver essa igreja. Você tem escolinha para as crianças? Você tem, você tem, o pastor é formado e tal. Se preencher o currículo ali que a pessoa, que o produto que ela quer. O produto que ela quer, isso mesmo. Não, então vou ficar aqui. Vou levar. Senão, vai dar certo, isso aqui dá certinho para mim, né? E fica enquanto interessa. Quando começa a sair fora daquilo que ela esperou, ela já... Perdeu a noção do doulos. Sim. Exato. Perdeu a noção que você é instrumento de Deus. Servo. Você é luz nas trevas. Né? A gente perdeu essa noção. A tradução da nossa Bíblia diz isso, né? Ela também é um tanto quanto eufemística. Ela vai dizer assim, Paulo, servo de Jesus. Né? E quando você fala servo é uma coisa. Tudo bem que é a mesma coisa, mas quando você fala escravo... É mais forte, né? Isso. E para nós, escravo, por mais que doa, ainda tem uma certa distância. Né? A gente não viveu diretamente as agruras desse sistema. Quando Paulo escreve isso, ele está falando de uma sociedade que vive isso. Que tinha até alguns cristãos que eram... Muitos cristãos eram escravos. Né? E ele escreve para Filemão, toda. Né? Muitos cristãos eram escravos. Ele fala escravo. Quando Jesus diz, renuncie, quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ele está falando algo que para aquelas pessoas que ouviam isso, que viam sangue, que sentiam o cheiro, que viam as moscas sobrevoando o olho da pessoa que estava crucificada. Sabe aquele cenário horroroso, horrível, né? A grito dor, né? O desespero. Dor. Você imagina a pessoa ouvindo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. É uma palavra muito forte pro pessoal da época, né? A gente não entende isso porque a gente vive a gente não vê isso, né? Tá muito distante. É tipo assim, né? Sei lá se a gente poderia fazer esse tipo de comparação, mas pega uma bomba atômica e entra no meio. Né? É para destruir, é para causar dor. É um instrumento de tortura. Então, assim, eu acredito que a gente perdeu, ou um pouco, ou bastante, dessa noção. Né? Não é o sacrifício pelo sacrifício. O sacrifício Jesus já fez na cruz para a nossa salvação. A gente não tem que se sacrificar para a nossa salvação, mas a gente pode se sacrificar para a salvação das pessoas que estão ao nosso redor. Sim. Né? Eu vou cortar um pouco do meu lazer, eu vou tirar um pouco da minha finança, do meu conforto, para buscar salvar vidas, para apoiar missões. Sim, exato. E era o que o pessoal vivia, né? Como Nabal, né? O pastor falando me lembrou de Nabal, né? Minha ovelha. Minha vinha. Meu. E eu vou compartilhar com esse Davi aí. Esse daí tem tantos escravos fugindo do seu senhor aí. E o resultado a gente sabe. Sabe qual foi o resultado do meu, né? Pastor Kleber, a conversa está maravilhosa. Olha, eu tenho certeza que
Nosso pessoal que está conosco tem sido enriquecido com essa aula que nós tivemos aqui de teologia, né? Uma conversa profunda. E se nós continuarmos aqui, eu tenho absoluta certeza que 1 hora é pouco, 2 horas é pouco, Sim. 3 horas é pouco, porque aqui tem muito conhecimento. Tem muito conhecimento. É muito linda a Pra história. secar essa fonte vai longe, né? Vai longe. Essa fonte é uma fonte inesgotável. Mas nosso tempo ele está se esgotando. Nós queremos aqui já, de coração, agradecer a presença do Senhor, de ter reservado uma parte do seu tempo, porque nós sabemos dos compromissos, da correria, que é muitas coisas, né? O pastor tem muitas ocupações, além da igreja, né, que cuida, tem a família, tem o trabalho, né? E o trabalho não é fácil, não é fácil. E o pastor, né, de bom grato, coração alegre, de bom grato, reservou esse tempo para estar conosco, compartilhando um pouco desse conhecimento conosco e com os nossos queridos irmãos. Então, de coração, nós agradecemos mesmo. Muito obrigado por ter estado conosco esse período. E nós gostaríamos que o pastor fizesse as suas considerações finais ao nosso pessoal que está conosco até esse tempo, ou nos ouvindo. Que resistiram bravamente, né? Pastor Divaldo, Daniel, podem ter certeza que a satisfação e o prazer é todo meu, como eu disse no início, né? Uma alegria muito grande. Respeito muito, né, a comunidade de vocês. Entendo que é uma comunidade muito relevante para a nossa cidade. Vocês têm levado o evangelho. E a minha consideração é para que vocês continuem produzindo esse tipo de material, produzindo testemunhos, produzindo, pelo poder do Espírito Santo, verdadeiros adoradores. Amém. Que vão fazer a diferença aqui na nossa cidade, na nossa região e até os confins da terra. Deixa o endereço, pastor, para o pessoal que está conosco, quiser fazer uma visita ali na Igreja Metodista, pastor Kleber, né, ouvir esse homem de Deus poderoso que vai abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa. Qual é o endereço, pastor, da nossa Igreja Metodista aqui em Matão? O endereço é a Avenida Rui Barbosa, 1687, aqui no Santa Cruz, bem pertinho da Praça do Santa Cruz ali. Bem pertinho daqui também, né? Bem pertinho daqui também. Uma igreja bonita, né? Vidro na É. frente, muito bonita a igreja. Igreja nova, bonita, abençoada mesmo. Vai abençoar a sua vida com certeza. Muito obrigado, pastor Kleber. Muito obrigado mesmo. Gratidão. Eu quero agradecer também ao pastor, agradeço também a todos os que estiveram com a gente até aqui. Continue com a gente nas nossas próximas publicações. A gente tem muito material ainda que está no planejamento aqui para chegar para vocês. Então aproveita esse material, aproveita tudo isso que a gente está produzindo, que é justamente para abençoar a sua vida, né? Então eu agradeço a vocês, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui com conhecidos, com as pessoas que você sabe que essa palavra aqui vai mexer com ela, que talvez vai despertar nela o interesse por conhecer mais da igreja, né? Às vezes a visão que a pessoa tem da igreja é uma visão um pouco deturpada. Talvez esse seja um vídeo para você enviar e mostrar como que foi a história dessa igreja, né? E envie para as pessoas que você conhece, que vai interessar, e continue com a gente nos próximos episódios aí. Siga a gente nas nossas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, e continue acompanhando a gente nesse trabalho que a gente tem feito para abençoar todos vocês. Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui. Muito obrigado, pastor, também.